Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade ao assunto hoje de integral, certo? E aí eu vou relembrar vocês o que foi que a gente já trabalhou até agora. Primeiro a gente viu as propriedades básicas de integral, tá bom? Então lá pegou a regra da potência e depois a gente já pegou as expressões de integral já prontas. Ou seja, por exemplo, integral de função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica inversa, tá bom? Então, essas expressões elas já estão prontas e já foram colocadas. A gente viu também as propriedades que envolvem integral, tá? Soma, diferença, se tem uma constante vezes uma função. Então, tudo isso já está dado para a gente. Quando a gente não conseguiu associar diretamente o cálculo de integral que a gente vai fazer a uma que já tinha construído, aí a gente começou a usar os métodos. Primeiro método da substituição. Reorganizo uma parte da expressão, chamo ela de um novo termo, e aí eu consigo reduzir e encaixar em uma dessas que a gente já tem. Quando isso não era possível, a gente foi para a segunda metodologia, que era o quê? Integração por partes. Ou seja, eu pego cada termo da minha integral, recaracterizo ele, chamando ele de uma nova variável, faço as contas e recoloco ele dentro da expressão. Já tem fórmula pronta. Se a gente não consegue, tá? Tem uma terceira opção, tá bom? Só que para essa terceira opção, a gente tem que relembrar também o seguinte: existe a integral de função trigonométrica. Então, a gente tem integração de função trigonométrica. Então, a gente pode reescrever. Tá? E nessa reintegração, que a gente vai no terceiro termo para reorganização, que é integral por função trigonométrica. Ou seja, você pega uma parte da expressão que você tem lá, chama essa parte da expressão de uma função trigonométrica. E aí a gente consegue trabalhar e reencaixar de modo que a gente consiga determinar a solução. Ponto. Até agora a gente tem esses métodos. Tem mais um método, tá? Eu não vou fazer aqui, vou apenas mostrar para vocês esse método. Quem vai ensinar para vocês é o professor de cálculo 2, tá bom? Então a gente vai dar prosseguimento mostrando ou aplicando, tá certo? Vamos pegar uma parte bem mais aplicável agora da construção de integral, tá bom? Então, o assunto de hoje, a gente começa verificando isso aqui, tá? Que é o último método que eu vou mostrar, eu não vou descrever, vou mostrar a vocês qual é. Esse método vai ser ensinado pelo professor de cálculo 2 e aí a gente dá continuidade ao conteúdo. Vamos lá então. Então tá aí, pessoal. O último método de integração, que é essa integração por frações parciais, eu não vou explicar como é que vocês vão fazer, tá? Mas vou deixar vocês cientes, que é o seguinte, ó. Você está integrando uma função racional, ou seja, um polinômio dividido por outro. E aí como é que você pode reescrever? Você iria reescrever o denominador e para reescrever você pode escrever ele como produto de funções do primeiro grau, tá bom? Ou então, passa adiante, segundo caso que são funções, tá? De grau maior do que 1. Então tá aí. Quando você reescreve o denominador, consequentemente você pode reescrever o numerador. E aí você ajusta os seus termos de integral. E ao invés de você trabalhar com uma única integral lá no início, tá? Você trabalha com várias integrais. Integrais menores e que são mais fáceis de serem resolvidas. Tá bom? Só que esse método, o treinamento e tudo, vai ficar por competência do professor de cálculo 2. Então vamos lá. Ao assunto que nos interessa. Chamados somatórios e áreas. Se vocês lembrarem lá no início, quando eu comecei a falar de integral, eu disse a vocês, ó, existem algumas estruturas ou alguma figura geométrica as quais a gente não consegue determinar a área ou o volume, tá bom? A partir simplesmente daquelas contas que a gente tem, o retângulo, triângulo, círculo.
Então a dúvida ficou, como é que a gente conseguiria determinar essas áreas, as áreas dessas figuras? Tá bom? Então, integral ele lhe dá esse indicativo de como você vai resolver. Tá bom? E o princípio que você vai utilizar para calcular somatórios e áreas. Então a primeira coisa que foi feita foi o seguinte, ó. Se pegou um intervalo, tá bom? Já disse, toda expressão ela tem um domínio. Esse domínio, tá bom? É o que a gente chama de intervalo. Beleza, você tem um domínio. Então, você sabe onde começam os valores a serem aplicados e onde termina. Então, ótimo. A gente já sabe disso. Qual é o detalhe nessas contas, então? Que para cá, esse domínio ele vai ser fatiado. Tá bom? Cada valorzinho de A desse aqui, ó, é uma fatia. Esse símbolo aqui, ó, que vocês estão vendo, é chamado de sigma, tá bom? Parece com essa letra E. Ele, assim que vocês olharem qualquer descrição, em qualquer contexto matemático, que tiver essa letrinha aqui, ó, esse sigma, significa que você está fazendo soma de termos. Esse valor aqui significa soma. Beleza. Então aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, o que seria somar esse termo de 1 até 4? Então, são 4 parcelas que você vai somar. E ele vai colocando. Tá bom? O que seria somar k ao quadrado com 3 parcelas, ó, de 1 até 3? Então você reescreve. Beleza, isso gera um teorema, tá bom? Que se você tem uma constante somada a ela uma quantidade de vezes, é essa constante vezes a quantidade. Por exemplo, se você somar 1 10 vezes, vai dar quanto? 1 vezes 10 dá 10. Ponto. Isso aí é fácil, pelo amor de Deus. Se tem uma constante vezes um fator que vai mudar, repete a constante vezes a mudança de cada fator. E se você tem soma ou diferença disso aí, vai dar a soma ou diferença no final. Então aqui estão alguns exemplos. Isso é o básico, pessoal. Eu não vou detalhar muito. Tá bom que a gente não vai precisar em si fixar bem essa ideia. Ela é o ponto de partida para a gente entender o que é que vai começar a ser feito. Beleza. Então você já tem essa descrição que aí está. Então imagine o seguinte, ó, como aqui está dizendo, você já tem figuras geométricas as quais você já sabe a equação, quadrado, retângulo, triângulo, círculo e assim sucessivamente. Só que existem outras regiões o qual a fórmula não é descrita. E mesmo assim a gente tem que ter pelo menos uma ideia de como determinar o resultado dela. Ah, professor, mas por que isso é importante para mim? Tá? Seja você engenheiro civil, seja você engenheiro de alimentos, seja você engenheiro ambiental, seja você agrônomo, tá? Vou dar alguns exemplos visuais para vocês aqui. O que é que a gente tem então? Por exemplo, você sabe de um círculo, tá? A gente começou a falar isso quando começou a estudar integral. O círculo tá feio pra caramba. Tá bom? Você tem um quadrado. Beleza. Mas o detalhe é, e figuras geométricas, tá? O qual está descrito assim. Tá? Como é que eu vou determinar essa área que aqui está? Tá? E outro ponto importante é, se não tem fórmula, como é que eu vou fazer? Tá? Por que encontrar áreas assim? Ah, professor, a gente não vai achar área assim. Tá? Beleza. Pega aqui, ó, por exemplo. Digamos, isso aqui seria como um esboço da região norte e nordeste aqui, ó, do mapa. Tá? Imagina que isso aqui seja a África. Tá? O detalhe agora do vulcão, que está para explodir aqui. As ondas vêm. Então, qual é a área de alcance dela? Tá? Como é isso aqui, ó. Qual é essa área de alcance? Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com sismologia, certo? Beleza, você é um engenheiro civil. Você vai construir um prédio inovador. Será que você pode fazer isso aqui, ó? Tá?
Você tá lá no Catar, os caras mandam você construir aquele prédio que parece um S. Qual o tamanho da área de superfície dele? Ah, professor, por que é que eu preciso saber da área? Se eu vou construir, ele vai ser volume. Beleza, então, qual é o volume desse prédio? Quanto você vai precisar de cimento, de vidro, de tudo? Alguém pode chegar e dizer, não, professor, mas ele, beleza. E eu? Sou engenheiro de alimentos, por que é que eu vou precisar saber disso? Para precisar, muitas vezes, de regular um equipamento que você tem, ó, uma garrafa. Tá, garrafa feia pra caramba. Me perdoe, eu perdi minhas aulas de desenho. Tá? Como é que você faz aqui? Qual é o volume dessa garrafa? O equipamento tem que ser calibrado. Tá? Você tem que rotular aqui. Ah, eu boto 200 ml. Beleza, e se fica aqui, ó? Se você puser 200, ficar aqui. Compensa comprar uma garrafa tão grande para ficar simplesmente aqui? Não, professor, essa garrafa cabe meio litro. Ah, então ela tá aqui, ó, com meio litro. Ah, não é meio litro, são 400 ml. E por aí vai. Sim, professor, mas e eu? Sou engenheiro ambiental. Beleza, foto de satélite. Isso aqui é uma mancha de óleo. Isso aqui, ó, é uma mancha de óleo. Qual o tamanho dessa mancha? Certo? Qual é a área que ela está ocupando? Essa mancha. Então, a gente tem que ter entendimento sobre algumas coisas, tá? Além daquelas que a gente já conhece. Tá bom? Então, beleza. A gente já tem essa ideia. Como é que a gente vai, então, tentar resolver isso? Partindo do princípio de área, tá? Ou seja, por enquanto volume, a gente vai trabalhar com áreas. Volume vocês trabalham lá em cálculo 2. Aí de novo, eu sou engenheiro de alimentos. Beleza. E se você faz, ó, um enroladinho aqui, ó, tipo um enroladinho que não é circular, é oval, certo? Para enrolar, sei lá, tu vai fazer enroladinho de salsicha, teu equipamento. Você vai ter que controlar isso aqui, ó. Qual é o tamanho adequado para construir? Qual é a área dele? Porque a área aqui, ó, você vai enrolar, tá bom? Você vai enrolando aqui, ó. E a partir daí você consegue entender, ó, qual é a espessura que vai fazer. Digamos, você vai preparar um rocambole. Então ele tem um volume aqui, ó, inicial, é grossinho. Só que aí, por enquanto, isso aqui só vai entrar na hora da construção final do volume. A princípio você vai tentar determinar, ó, quanto você consegue enrolar. Será que o teu equipamento consegue? Qual é a área dele? Certo? De ocupação. Ela vai estar em cima de uma esteira. Nessa esteira, quantas eu vou poder colocar aqui, ó, por minuto? Então aqui vai colocando, ó. Então posso colocar, sei lá, 200, 300. Vou saber como? A partir da área, ó. Aqui não adentra volume. Área. Ah, mas eu sou engenheiro civil, professor. Onde é que eu vou usar isso? De novo, ó, área de construção. Você tem essa área de construção aqui, ó. Você vai verificar ela por satélite às vezes. E aí, como é que eu vou fazer? Qual é a área que eu posso? Ah, eu pego a escritura. Às vezes não tem escritura. Vocês vão ter a competência de fazer isso. Então, conhecer a área, conhecer modos de determinar ela é importante. Tá? Então vamos lá de novo para a apostila. Então, beleza. O que é que é feito então? Toda figura geométrica ela está determinada. Então existe uma expressão matemática que vai reger, tá, toda a construção dela. E nessa construção você tem valores de inicial e final que vocês vão colocar na conta. Então tá aqui, ó. Imagine que você tem uma região que é plana, tá bom? Limitada pelas retas x igual a A e x igual a B, tá? De modo que é o seguinte, o valor de A é menor do que o valor de B. E você tem uma função contínua nesse intervalo. Tá? Essa função contínua, ela é necessariamente, para que a gente estude aqui, tá? Ela é necessariamente positiva ou no mínimo igual a zero. Tá? Ela em momento nenhum ela vai ser negativa. Beleza.
Então, como é que a gente vai poder determinar a área sabendo dessas condições? Você vai calcular a área dividindo, tá, a tua região ou o teu esboço de região em pedaços. Vai dividir ela em pedaços, calcular a área desses pedaços, somar tudo e você iria ter quem? A área total. Aí você pode dizer, professor, por que danado de raios eu vou ter que dividir a minha área total? O senhor acabou de dizer que a gente vai fazer uma conta de uma vez. Por que eu vou dividir? Porque a gente vai começar a construir a ideia para realmente poder usar a metodologia. Então, ó, imagina o seguinte, está aqui a região que vocês vão ter que calcular. Aí você olha assim e diz, caramba, essa curva aqui, ó, como ele diz, ó, você tem duas retas, x igual a x igual a b, que limitam aqui, tá? E você tem uma restrição de resultados, que é dado por quem, ó? F de x. Esses resultados são quem? Maiores ou no mínimo igual a zero. Então você tem tudo isso aqui, ó, toda essa região. Como é que você vai calcular? Então o primeiro passo que as pessoas fizeram foi o seguinte, ó, cara, eu não sei calcular isso, mas eu sei calcular a área de retângulo. Então eu vou fatiando, ó. Ele começou a fatiar. Fatiou, fatiou, beleza. Tem uma área de um retângulo aqui, ó. Então eu vou somar todo mundo aqui e dizer qual é a minha área. Só que percebam que entre, ó, a curva, que é esse tracinho azul que está aí, ó. Vou até ampliar, ó. Entre esse traço azul e a área de cada retângulo, tá faltando, ó, um pedaço. E eu acho que todo mundo há de convir comigo que esse valor é importante, tá? Numa figura você pode dizer, ah, professor, mas isso aí é só um centímetrozinho, uma figura, beleza. Mas dependendo da área que você for fazer na realidade, isso aqui pode ser um hectare. Tudo isso aqui, ó, somado, é um hectare de diferença. E um hectare é um belo de um valor, né? Se você for lembrar, um hectare equivale a 100 metros de comprimento e 100 de largura. Eu acho que esse valor, em falta, faz uma diferença danada. Então, qual foi a outra ideia? Beleza, aqui está faltando. Então, que tal a gente passar um pouquinho as áreas? Ó, então, ele sobrepôs. Ó. Aqui ele estava faltando. Aqui, ele botou sobrando. Aí você diz, pronto, agora é só somar as áreas, porque não vai sobrar. Certo? Ó, não vai ficar faltando. Só que aí entrou no segundo problema. Que é quem? Ó, que está sobrando área. Então, ó, em um canto você tinha aproximação por falta, tá? Faltava um pedacinho para preencher tudo. No outro, ó, aproximação por excesso. Ah, professor, mas sobrar não é melhor do que faltar? Depende. Para a comida, sim. Para a área que vocês vão utilizar para construção ou qualquer coisa assim, não. Tá? Aí o que é que a pessoa fez? Caramba, uma sobra e uma falta. Como é que a gente vai poder fazer? Tá, aqui está só dizendo, ó, a ideia de que você tem retângulos inscritos, são aqueles que estão dentro da tua região, ou seja, vai sobrar um pouco de espaço para preencher, e retângulos circunscritos, que são aqueles, tá, que vão exceder o valor de área. Então, o que é que você sabe? Se você somar a área de todo mundo que está lá dentro, o resultado vai ser menor do que a tua área real. Se você somar todas as áreas do que está sobrando, vai sobrar. Então vai ser maior. Tá? No máximo, o que pode acontecer em cada um dos lados é o que é igualdade. O que é que ele faz então? Pega a divisão do intervalo e divide em intervalos ainda menores. Tá? Como é que é a divisão de cada intervalo? Como é que eu vou saber, ó, cada distância dessa? Você pode padronizar. Como é que você faz isso? Ó? Dividir nos intervalos de tamanho semelhante. Ou seja, cada tamanho do intervalo você dividiu em n pedaços, final menos inicial dividido pela quantidade que você quer. Ah, professor, nunca vi isso. Viu? Ó? Se você pegou, você tem 4 pirulitos, vai dar para duas crianças. Quanto é que você dá para cada um? Bora. 4 dividido por 2 dá 2. Se você tiver 100 pirulitos para dividir por 20 crianças, dá 20.
O que eu estou fazendo aqui, ó, é a ideia. Você vai partir, ó. Você vai sair no quilômetro 0, vai chegar até no quilômetro 5. A cada 1 quilômetro você vai fazendo uma medição. Então, quantas medições você vai fazer? 5 menos 0 dá 5, dividido por 5, vai dar uma medição a cada quilômetro. Ponto. Então, isso não é difícil. Tá? É a construção que a gente fez para limite. É a construção que a gente fez no sentido de derivada, de integral. Então, isso aqui a gente já viu. Beleza. Dividiu, então o que é que vai acontecer? Ó? Em cada divisão dessa, eu acho que todo mundo... Ó, deixa eu voltar aqui na figura. Em cada divisão de área dessa que eu estou fazendo, ó, eu tenho aqui, ó, cada divisão do x, eu tenho um comprimento. Tá bom? E ao mesmo tempo, ó, eu tenho uma altura. Quem vai ser a minha altura? Ah, professor, aqui eu não sei marcar. Só que veja, essa altura aqui, onde é que eu posso achar ela? Veja, em algum momento ela vai encostar na minha curva y igual a f de x. Seja ela sobrando ou faltando. Ela encosta em algum ponto. Então você sabe encontrar a altura que a construção tem a partir da função f de x. Beleza. Mas não é a mais adequada, professor. Tá sobrando. Então que tal se a gente pudesse escolher um valorzinho aqui no meio, que ele me desse uma média, ó. Uma média, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Certo? Pegasse um valor médio, passasse aqui, ou seja, uma hora ia faltar, a outra ia sobrar, só que o que falta e o que sobra é equivalente. Então você teria exatamente uma altura adequada. E é isso que ele faz, ó, nessa construção. Você imagina um retângulo onde, ó, dentro de cada intervalozinho que a gente pegou, você escolhe um valor adequado, de modo que, ó, o valor de f de x seja basicamente uma altura equivalente. Por que é que ele faz isso? Qual é a ideia? É que então, ó, base vezes a altura representa área. Área do que? Do retângulo. Dessa forma, se eu somar todas as áreas, tá bom? Se eu somar todas as áreas, eu tenho um valor aproximado de A. Qual vai ser um maior valor de precisão? É se eu imaginar, ó, que a diferença que existe entre os valores que eu estou pegando são tão grandes quanto a distância ou o comprimento de um fio de cabelo. Ou seja, basicamente ele é insignificante a diferença, e o valor médio que eu vou ter ali é basicamente o valor que eu teria em qualquer situação. Então, quando você calcula esse limite aqui, você consegue determinar esse valor de área. É o que está descrito aqui, ó. Você pode se imaginar, professor, eu vou ter que calcular limite de novo, e agora com área e soma de pedaços, e a resposta é não. É assim que está dando a construção. Para que é importante saber disso? E aqui dá um exemplo, por exemplo. Qual é a área limitada por essa região aqui? Ó. Tá? Pela função f igual a x ao quadrado. Você tem, ó, limitada superiormente, você tem uma curva passando. Por baixo você tem o eixo do x. E na lateral você tem x igual a 0 e x igual a 2. Primeiro, qual é essa região? Vou fazer o desenho. Fazendo o desenho está aqui, ó. Você tem a parábola y igual a x ao quadrado. Ela diz que é limitado por aí. Por baixo é o eixo do x. Então está aqui, ó. Então você tem a altura e base. E as laterais? X igual a 0 e x igual a 2. Então, essa área de verde aqui é a área que eu necessariamente preciso calcular. Só que como é que o pessoal fazia? Exatamente a ideia que eu disse. Ele pega o valor. Quem é o valor de xn? Que é o último valor que você tem. Ele pega tipo, isso aqui, ó, é uma PG. PG não, me perdoe. Isso é uma PA. O último valor é igual ao primeiro, mais uma quantidade de vezes que eu somei, vezes a razão entre elas. Isso é uma PA, homem. Pega lá o caderno de vocês, o livro de vocês de ensino médio, vocês vão ver isso aqui, é uma PA. Beleza. O último ponto é 2, o primeiro ponto é 0, a quantidade de vezes que eu vou fracionar isso aqui, ó, é uma quantidade de n de vezes, e a distância de, ó, delta de x é essa daí.
E se eu quiser pegar qualquer valor de x no meio aí do caminho, qual valor eu pegaria? Seria então, ó, na hora que eu estou construindo, 2 vezes k dividido por n. Tá bom? Você tem isso aí. Beleza. Logo, como ó, a função f de x é igual a x ao quadrado, f desse valor de xk aqui, ó, vai ser quem? 2 vezes k dividido por n ao quadrado. Quem são as distâncias ou as diferenças que existem em x? Ó? 2 dividido por n. Você faz a conta, tá? Você tem, ó, encontra um valor que é constante para calcular, tá? O k é o que eu vou fazer a soma, tá? Esse valor aqui, pessoal, vocês só vão aprender lá no cálculo 2. Então você achou um resultado. Mesmo assim, ó, caramba, é complicado, tá? Como é que eu vou fazer? Isso aqui é outro exemplo. Agora, em vez de eu pegar x ao quadrado, eu pego x ao cubo. Tá? Você tem aí. Beleza. O detalhe é, como é que a gente vai proceder? Tá bom? Como é que vai proceder? A gente vai proceder seguindo a ideia de integral definida. A integral, ela arrumou um modo da gente ajustar essas contas e vocês vão perceber. Então, você não vai precisar mais dividir a área em retângulos, essas coisas. A gente pode construir ela de maneira mais fácil. De todo jeito, ó, eu ainda vou pegar meu intervalo, tá? Olha a definição. Eu pego meu intervalo e divido em subintervalos, ou seja, em pedaços dele. Só que agora não existe padrão de distância entre eles. Tá? Pode ser que um pedaço, como é de x0 a x1, seja menor do que de x1 a x2, que é maior do que x2 para x3, que é maior do que x3 para x4, tá vendo? Então os espaços aí não tem mais a organização que tinha antes. É aleatório. Tá bom? Você diz, ó, que uma distância entre dois pontos é dada por isso aqui. De todo modo, você imagina, você vai chamar aqui, ó, norma, o maior de todos esses intervalos que você está pegando. A norma é o maior de qualquer intervalo desse que você cortou. Beleza. Então tá aqui, ó. Peguei uma região, cortei ela em intervalos e eu sei que um desses é o maior de todos. Como é que eu calcularia a área então? Pela questão anterior, veja, é a soma de cada área de cada retângulo desse. Foi o que a gente fez antes. Tá? Só que aí você está pegando o seguinte, ó, de novo. Dentro de qualquer valor, você tem uma distância e tem uma altura. Tá? Você pode pegar a altura pelo menor valor ou maior, ou então determinar uma média. Tá bom? E ele está descrevendo isso aqui. A área seria dada por essa expressão. Tem que tirar esse símbolo aqui. Ó. Esse símbolo aqui no meio ele não existe não, tá, pessoal? Me desculpe. Então, como é que seria a área? Você pega agora o limite, onde a maior das distâncias que tem entre os valores de x, essa distância está indo para zero. Ou seja, se eu faço isso, eu estou basicamente fazendo essa conta similar ao que eu fiz anteriormente. Tá bom? Beleza. Eu tenho isso, claro que vocês não vão usar isso. Eu estou só dizendo de onde foi calculado, pessoal. Tá bom? De onde é que foi calculado. Beleza, é igual a área de um círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? Eu vou mostrar para vocês. Lembra, a gente está usando retângulos, que a área do retângulo a gente sabe, comprimento vezes largura. Quem é o comprimento? São essas distâncias entre os valores de x. Tá? Pega dois valores de x, um xa e um xb. Então você tem a base do seu retângulo. E a altura, tá bom? Que a gente está calculando, dele é uma média. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Deixa eu botar aqui o vermelho como se fosse a curva. Tá? É uma média. Ó. A curva vem, corta aqui e vai. Tá bom? Por que você pega uma média? Porque se você for alinhar por baixo, ó, tá? Alinhar por baixo, vai faltar um pedaço.
se alinhar por cima, ó, vai sobrar. Ó. Se for por baixo, vai faltar esse pedacinho. Se for por cima, vai sobrar isso aqui, ó. Tá? Então a gente pega uma metade do caminho, porque faz um equivalente. Na área de um círculo, por exemplo, tá? O que foi que começou a se calcular? Começou com a ideia de aproximação. Então primeiro pegou um triângulo. Só que viu que sobrava muito espaço. Ah, se com um triângulo não dá certo, fazer com um quadrado. Olha o que, é que a pessoa viu. Ó. Beleza, vai sobrar menos espaço, só que ainda vai sobrar. Vamos pegar outra figura? Vamos. Aí pegou o pentágono. Tá? E viu-se que sobrava menos. E aí foi fazendo. Tá? Fazendo, até que em um determinado momento foi capaz de se determinar a área de um círculo. Tá? Foi colocando ó, uma figura um polígono que ele tinha. Ó, a partir de triângulos, era como escrever um monte de triângulo aqui, ó, cuja distância da base entre eles era basicamente zero. Então, com isso aí, foi possível se determinar, tá? Estou pegando aqui grande para que vocês vejam. Só que aí daqui a pouco ele bota, é como se fosse um monte de fio de cabelo interligando aqui, ó. Então a base do triângulo é basicamente, tá? Um valor fixo e a altura seria o raio. Entendeu? Aí quando pegou tudo isso aqui, se determinou a área. Beleza. Qual é o problema então nisso aí? É porque são vários pedaços para você somar. Tá? São vários. E aí, como a gente tem vários pedaços, às vezes fica complicado. A ideia, então, foi se ajustar a isso. Então, no ajuste para cálculo, para determinação, a gente começa a utilizar, certo? O símbolo de integração e da seguinte forma. Tá? A gente vai usar o símbolo de integração, só que agora ele chama integral definida. Por quê? Porque você sabe os valores de x que você vai poder aplicar na conta. Sendo assim, imagine uma função real definida no intervalo fechado que vai de a até b. A integral definida de f de a até b é escrita dessa maneira aqui. Ó. Não tem diferença do que a gente vinha descrevendo antes. O detalhe agora é que você determina quem é o menor valor que você aplica na conta, que é esse a, e o maior valor que você aplica na conta, que é esse valor de b. Ponto. Tá? E esse valor aqui seria equivalente a se calcular esse limite. Ou seja, a partir de agora a gente vai usar integrais para poder determinar áreas, tá, de determinadas regiões. Então, ó, vamos na observação. Os números a e b são os limites de integração, onde a é o limite inferior e b é o limite superior. Ou seja, é o menor valor que você vai poder colocar na integral é o a, o maior valor que você vai poder colocar é o b. Então, se você agora tem regras de valores para colocar na integral, tá? Você obedece a alguns sentidos. Ó. O valor de b é sempre maior do que o de a. Imagina então agora, se você pegar o valor de baixo maior do que o de cima, por isso que está c maior do que d. Se isso acontecer, você inverte a posição entre eles. Se eu troco a posição, troco o sinal. Então, o que era mais vira menos. E segundo, ó, se você for calcular a integral de um ponto para ele mesmo, esse valor dá zero. Como assim, professor? Imagina que eu quero calcular a área de um triângulo. A base começa num valor e termina nesse mesmo valor. Então quer dizer que eu não me desloquei. A princípio eu não saí do lugar, já que eu estou na base de um triângulo. Se começo e fim é no mesmo lugar, então você não tem base. Se não tem base, qual é a área disso? Zero. Por isso está aqui. Ó.
Tá? Por isso que aqui é zero. Então, para o cálculo de uma integral definida, temos que a função f pode ser descontínua, tá? Em algum ponto do intervalo. E, acrescentando agora mais, numa integral definida, você também pode ter valor negativo. Tá bom? Então, pronto. Detalhe, uma integral, ela não precisa ser contínua para você conseguir resolver. Tá? Toda função contínua, ela é integrável. Mas nem toda função que tem integral, ela é contínua. Tá bom? É isso que, ó, essa primeira propriedade aqui dessa observação 7.28 quer dizer. O segundo diz o seguinte, ó, você antes trabalhou só com questão positiva. Se ela for negativa, também vale. Tá? Também vale. Beleza. Teorema, se f é integrável no intervalo que vai de A até B e ela é estritamente positiva, então a área da região é exatamente dada como integral definida. Tá? E se ela for sempre negativa, ó, o que é que você faz? A área, ou você coloca menos, um valor de área negativo, porque menos com menos dá mais, ou joga o valor da integral aonde? Dentro de módulo. Ou uma terceira situação, que é o quê? Inverter, ó, os extremos da integral, e aí você troca o sinal. Você tem três hipóteses aí. Tá? O primeiro aqui, ó, por exemplo, a área de um trapézio. Você quer calcular. Então, usa integral para calcular a área das regiões limitada pelo eixo do x. Tá? Ela está limitada pelo eixo do x, tá aqui, ó, aqui embaixo. Por f de x igual a 2 vezes x mais 1, ou seja, isso é uma reta. E os valores que vão de 1 até 3. Tá aí. Como é que eu calculo isso? Pessoal, tem uma maneira simples. Já que isso aqui é um trapézio, qual é a área do trapézio? Base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Tá aqui, ó, a área do trapézio. Beleza. Tá? Ou então, que é o segundo modo, que é o valor de integral. Quanto é f de 1? Vale 3. F de 3 vale 7. A altura, que é 3 menos 1, vale 2. 7 mais 3, 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Tá? Eu sei. E se eu fosse usar a integral? Olha o resultado dela. Dá 10 também. Então o que é que você pode ver aí? Ah, eu posso usar tanto a expressão que já está pronta, quanto eu posso usar a integral. E claro, meus jovens, se você já pode usar uma conta que já está pronta, por exemplo, a área do retângulo, do triângulo, do trapézio, não precisa fazer integral. Usa o que já está pronto. Tá? Só estou mostrando a vocês que isso aí vai começar a valer. Tá? E já já eu vou mostrar algumas questões de área para vocês verem. Tá bom? Beleza. Usa integral para calcular a área da região limitada pelo eixo do x, pela função f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado no intervalo. O que é que ele faz aqui? Ó? A função que você tem, que é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, ela te dá esse semicírculo que está aí. Como a tua região está entre o intervalo menos 2 e 2, está aqui, ó, entre menos 2 e 2. E o eixo do x. Então é toda essa área pintada de verde. Como ela é metade de um círculo, professor, eu já sei qual é a área do círculo. A área do círculo a área do círculo é o raio ao quadrado vezes o valor de π. Como aqui eu tenho metade de um círculo, então divido por 2. Qual é o raio? É a distância do centro até a borda. E aí a gente já está vendo. Do centro até a borda dá 2. Ó. Então 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes π dá 2π.
Tá? Tem como a gente calcular isso fazendo integral? Tem. E é o que é colocado aqui na conta. E vejam que o valor da área calculado por integral definida também deu 2π. Então vejam, de novo, eu posso usar tanto valores de área que eu conheço, quanto posso usar integral. Isso só está mostrando que está condizente o que eu estou afirmando para vocês, que área agora ela pode ser calculada a partir de integral. Tá bom? Então, se f for contínuo em A, então f é integrável no intervalo. O segundo ponto que é aquilo que eu disse ainda há pouco. Ó. Se f tem integral, não necessariamente ela tem que ser contínua. Um exemplo disso é o seguinte, ó, f de x é igual a 4 quando x é igual a 0, e x ao cubo se o x é maior do que 0. Veja que no 0 ele dá um salto. Ó. Se eu colocar o 0 aqui, ó, 0 ao cubo dá 0. Então no 0, para valor igual, você tem o número 4. Para valor maior, você tem 0. Então entre 4 e 0 você tem um salto. Mesmo assim, nós somos capazes de determinar o valor do resultado. Tá bom? Beleza. Você tem algumas propriedades de integral definida. Quais são as propriedades? A mesma que, basicamente, você tem em propriedade de integral indefinida. Tá? A primeira é, se a tua função for uma constante, como é que é o valor do resultado da integral definida? É a constante vezes a diferença entre os extremos. Ou seja, é a constante que multiplica b menos a. Segundo, se f é uma função integrável em AB e k é um número real, está multiplicando essa função. Constante vezes uma função não integral, repete a constante vezes a integral da função. Isso aí a gente já fez. Se você tem soma ou diferença entre funções, dá soma ou diferença nas integrais. Tá? O detalhe são esses pontos aqui. Ó. Primeiro, ó, se você pegar qualquer valor de C que está entre A e B, ó, qualquer número que está entre A e B, a integral vai ser ó, a soma. E aí eu posso dividir a minha integral em partes. Vai ser a integral da primeira parte mais a integral da segunda. Os intervalos o intervalo que antes era simplesmente de A até B, agora vai ser ó, de A até C e depois de C até B. Ponto. Ah, professor, e se eu pegar um valor de C sem saber se ele está entre A e B, se ele está antes de A ou depois de B? A ideia, ela não muda. Tá? Se f é uma função integrável em intervalo fechado, e se A, B, C são números quaisquer desse intervalo, então a integral que vai de A até B continua a respeitar a regra de antes. Só que nesse segundo passo, tá bom? Eu não preciso determinar se o C está entre A e B. Terceiro ponto, ó, se a função é positiva para todo valor dentro do intervalo, então o resultado da integral também dá positivo. Tá? Desde que ó, o valor de k que aqui está seja positivo. Tá? Se o k aí for negativo, o resultado da conta dá negativo. Se você tem duas funções, ó, onde os resultados obtidos com a função f dão sempre maiores ou no mínimo iguais à função de g. Então, ao calcular essas áreas separadas, você vai ter que a área da função f é maior ou no mínimo igual à área da função g. Outra, se f tem uma função que é integrável, o módulo da integral vai dar um resultado menor ou no máximo igual à integral do módulo. Isso aqui vocês não precisam memorizar agora, tá bom? O módulo da integral me dá um resultado menor que a integral do módulo. Por que isso, professor? Porque você lembra que você vai somando termos. Aqui, eu não tenho como saber se eu estou tendo um valor positivo ou negativo em cada parcela. Só sei que eu vou somando os valores aí dentro. Se eu tiver valores positivos e negativos, uma hora eu estou aumentando, uma hora diminuindo. E ao final eu só passo o módulo para me dar o valor absoluto. Nessa segunda não, já estou garantindo, todo o valor da conta é positivo, então você está somando apenas valores positivos.
Então você vai ter um valor grande. Tá? E a última condição é o seguinte, ó. Imagina que a tua função seja limitada por dois valores. Tá? O menor valor é esse mzinho, o maior valor é mzão. Se eu aplicar a integral em todos os termos, fica ó, a integral de a até b de m d de x. Ó. M é uma constante. Eu uso qual propriedade aqui? É a primeira que está lá descrita. Ó. Por isso que fica m que multiplica b menos a. Do mesmo jeito ó, que a integral que aqui está, ó, no segundo canto, fica a integral que vai de a até b de mzão d de x. E aí, pela regra de novo, tá? Fica m, que é um valor fixo, vezes b menos a. Beleza, professor. O senhor já pegou disso aí integral, só que o senhor ainda não ensinou a fazer. Como é que eu vou achar esse bendito, professor? Vai ainda ser aquela ideia de soma, eu vou ter que cortar a figura, vou ter que dividir os termos para saber? E de novo, pessoal, a resposta é não. Você não vai ter que fazer isso. Tá? Para isso, a construção agora de como a gente vai determinar começa do seguinte: o teorema do valor médio para a integral. Assim como eu tinha para a derivada, eu tenho também para a integral. Então ele diz o seguinte, ó, o teorema do valor médio. Você tem um intervalo, ó, você tem uma função que é contínua no intervalo fechado e você pega qualquer valor, tá, de z nesse intervalo que está aí, ó, entre a e b. Então tá o que, ó? A integral de a até b é igual a f de x d de x vai ser, ó, a função aplicada nesse ponto z que multiplica o valor de quem? B menos a. Porque f de z é um número fixo. Integral de uma constante repete a constante vezes a diferença do intervalo de integração. E aí o que é que eu faço? Se eu quero achar esse valor f de z, passo b menos a para o outro lado dividindo e você fica com essa equação que aqui está. Um exemplo disso é esse aqui, ó, 1.41. Ele diz o seguinte, ó, um pesquisador estima que em T horas depois da meia-noite, em um período típico de 24 horas, a temperatura em uma cidade é dada por essa expressão que está aí. Você pegou, jogou no computador, o computador te deu a expressão que determina a temperatura em qualquer momento. Tá? Nesse intervalo de 24 horas. Só que a sua dúvida foi, qual é a temperatura média da cidade entre 6 da manhã e 4 da tarde? Basicamente esse horário, porque é o horário em que a maioria das pessoas sai de casa para trabalhar ou ir para a escola. E às 4 horas da tarde, onde a maioria está retornando. Então tá aí, ó. A temperatura média vai ser igual a 1 dividido por B menos A, vezes a integral da temperatura, ó, da expressão de temperatura d de t. D de t por quê? Porque ela varia com o tempo. Então tá lá, 1 dividido. Ó. Qual é a margem de tempo que a gente tem para calcular? 6 da manhã às 4 da tarde, que reescrito é às 16 horas. Então o valor de B é 16, o valor de A é menos 6. Então eu coloco na integral. Que multiplica. Aí você tem, ó. Quem é a equação da temperatura durante o dia? 3 menos 2 terços que multiplica. T menos 13, isso aí é elevado ao quadrado. Tá lá. Resolve a integral. Tá bom? Resolve a integral. Vocês vão aprender a fazer isso aí. Eu vou fazer isso aqui em 5 minutinhos. E ele determinou que a temperatura média era de menos 5,22 graus. Tá? O que é que isso quer dizer? Simplesmente, pessoal, isso aí quer dizer que você está morando ali pelo Alasca, pela Sibéria, tá bom? E tá frio pra caramba. Então, para dar a solução de como a gente vai resolver essa integral aqui, ó, você vai utilizar o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo ele é descrito nesse teorema 7.34. Então, imagine que você tem uma função contínua no intervalo fechado, AB, e x um número qualquer em AB. Então, ó, imagina que você tem a tua expressão g é igual a integral definida, tá bom? De a até x de uma função f de t dt.
Tá? A segunda parte é que se você pegar uma outra função, tal que a derivada dessa função seja igual a esse fzinho que está lá dentro, tá? Independente do valor de x que você coloque, então a integral que vai de a até b da função f de x de x é igual à diferença da integral da função aplicada no ponto b menos a função, a integral da função aplicada no ponto A. Como é que ele chega nesse resultado? Assim, ó. Assim como a função f, ó, é só lembrar lá do início, ó, de função primitiva. Qual é a diferença entre duas funções primitivas? Apenas uma constante. Aí ele colocou aqui. Primeiro passo, se você for, ó, ele está pegando aqui, ó, a parte 1. 0 é igual a integral de a até a, ou seja, você está saindo do ponto e indo até ele mesmo. Isso aqui seria igual, se eu estou trocando o x por a, então você tem, ó, g de a igual a integral que vai de a até a, f de t dt. Só que quem é a integral de f de a até a? É uma primitiva, então dá f de a mais uma constante. O que é que você usa? Observação que a gente disse antes. Quem é a integral de um ponto nele mesmo? É zero. Então g de a é zero. Consequentemente, f de a mais c tem que ser zero. Eu acho o valor de c, que é igual a quem? Menos f de a. Ótimo. Já achei que é o valor de c. Então, no lugar desse c aqui da conta, eu coloco quem? Menos f de a. Como a integral de a até b é isso aqui, ó. Aí eu estou pegando agora o b. Então, o que é que você tem? G de b é igual a f de b mais uma constante. Só que quem é a constante? Menos f de a. Pronto. Então, a integral que vai de a até b, f de x, dx é igual a f de b menos f de a. É difícil isso? Não. Tá? Não é difícil. O que é que você vai fazer, ó, pessoal? Vocês vão calcular a integral, como a gente vinha fazendo antes, e no final da conta vocês vão substituir esses valores que aqui estão. Sendo assim, ó, quem é a integral que vai de 0 até 1 da expressão x ao quadrado d de x? Aí o que é que você faz? Vou resolver a integral. Quem é a integral de x ao quadrado? A gente já viu bastante isso. X ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Por que uma constante, professor? Porque isso aqui, a princípio, é integral o quê? Indefinida. Como ó, a tua resposta deu essa, ó, x ao cubo dividido por 3. Então, quando você bota ela definida, você vai calcular ó, x ao cubo dividido por 3 no intervalo que vai de 0 até 1. Então, aplica o valor de 1 na expressão, então fica 1 ao cubo dividido por 3. Menos, aplica o valor de 0. 0 ao cubo dividido por 3. Isso dá 1/3 menos 0, que dá 1/3. Segundo ponto, ó, quem é a integral tá, definida de menos 1 até 2 da expressão x ao quadrado mais x mais 4 d de x. A princípio esquece que ela está definida e calcula a integral como é de se calcular. Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Mais, quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Mais, quem é a integral do número 4? Está aqui, ó, 4 vezes x. Tá? Como a princípio eu peguei uma integral indefinida, parece que é uma constante. Aí você fez, não, professor, não é integral indefinida, é integral definida. Se é definida, a única diferença agora é que eu vou fazer o quê? Ó? Na integral, aplicar o valor menos 1 e 2 na conta. Primeiro aplico o valor de 2 na conta, tá lá, ó, 2 ao cubo dividido por 3, mais 2 ao quadrado dividido por 2, mais 4 vezes 2, vezes 3. Perdoe, 4 vezes 2. Menos, na hora de colocar menos 1 elevado ao cubo dividido por 3, mais menos 1 elevado ao quadrado dividido por 2, mais 4 vezes menos 1. Calcula isso aqui, ó, e olha a resposta. Vai dar 99 sextos, dá para simplificar ambas as expressões por 3, dá 33 meios. Tá? No último caso, quem é a integral de 0 a π sobre 2 da integral do cosseno de x dx?
Aí você faz, ó, como integral indefinida. Quem é a integral do cosseno? Da seno. Tá bom? Dessa forma, então a integral definida de cosseno vai ser a integral aplicada de seno de 0 até π sobre 2. Sendo assim, ó, aplica o valor de extremo em cima, ó, π sobre 2. Então fica seno de π sobre 2 menos, aplica o valor de baixo, seno de 0. Seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. 1 menos 0 dá 1. Ponto. Tá? Por fim, pessoal, uma observação e um exemplo. Primeiro, quando se usa integral definida para se calcular a área de região plana, a gente tem que ter certeza onde essa função tem valor positivo e onde ela tem valor negativo. Tá? Por que isso? Vocês vão ver isso nessa região que está aqui. Ó. Encontre a área limitada pelo gráfico da função cosseno de x, as retas, ó, x igual a 0, x igual a π e o eixo do x. Olha o esboço. Ó. Então, veja que a minha função cosseno, em um determinado momento, ela tem valor positivo, aonde? Quando o x vai de 0 a π sobre 2, e tem valor negativo quando você vai de quem? De π sobre 2 até π. O que acontece, então, se eu fizer esse cálculo direto? Ó? Quem é a integral do cosseno? É o seno. Então, vai ficar seno de 0 até π. E eu posso substituir os valores. Ó. Seno de π menos seno de 0. Seno de π é 0. Menos seno de 0 é 0. 0 menos 0 dá 0. Aí eu pergunto, vocês olhando isso aqui, esse desenho, vocês acham que essa área aí vai dar 0? Você não tem área para somar aqui? Acho que todo mundo há de convir que a resposta é não, professor. Nós temos área para somar. O que a gente precisa fazer é reorganizar. Como é que a gente reorganiza? Então vamos lá. Dividir em dois pedaços. Ó. Pegando um pedaço onde ela é estritamente positiva e pegando um pedaço onde ela é estritamente negativa. Onde ela é positiva, de 0 até π sobre 2. Qual é o outro pedaço? Que vai de π sobre 2 até π. Como na segunda região, ó, você tem um valor negativo, é só olhar as definições, que por isso que tem esse sinal de menos. Ou então um módulo aqui. Então, ó, são duas áreas para eu calcular separado. Primeiro, aqui vai de 0 até π sobre 2. Tá? A gente já fez a conta anteriormente, isso aí deu 1. E depois, ó, a de menos π sobre 2, divide, ó, até π. Então a gente vai aplicar esses valores na conta e depois substituir o sinal. Fica seno de π menos seno de π sobre 2. Quanto é que vale o seno de π? 0. Quanto é que vale o seno de π sobre 2? 1. Com o menos que está aqui fora, menos 1. Ó. Então fica 0 menos 1. E aí você ainda tem um menos que adentra na conta. Tem um menos lá fora. Tá? O resultado aqui deu 1. Ou seja, quanto é que deu a área? Soma as parcelas que você tem. Tá? E aí tem que ter cuidado, pessoal. Tem que saber onde é que ela é positiva e negativa. Ao final você encontra quem? A é igual a 1 mais A2. Quanto é que valeu a primeira área de cálculo? 1. Quanto é que valeu a segunda? 1. 1 mais 1 é 2. Então veja que não é difícil. Tá? Não vai ser difícil. Tá bom? Mas tem que ter cuidado. Com isso, pessoal, volta para mim. De novo, com isso, nós terminamos todo o assunto de cálculo 1. Tá bom? Todo. Vendo que essa última parte é simplesmente o quê? Vai calcular a integral, depois eu vou substituir. Primeiro eu coloco o maior valor na conta e subtraio, menos, no caso, coloco o menor valor na conta. Ponto. Isso é o valor de integral. Se você for calcular a área, aí tem que fazer o desenho do gráfico para saber onde é que ela é positiva e negativa, para saber separar. E aí, como é que eu separo? Aquela ideia das propriedades de integral definida, em que, ó, se você tem um valor entre A e B, você pode pegar a integral que vai de A até esse valor, e depois desse valor até B. Ponto. Tá certo?
Ah, professor, se tiver mais de um valor, então vai fazendo esses pedaços. Sendo assim, a gente encerra o conteúdo e a partir de agora é só aula de exercício, até o dia da prova. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês estudem. Vou passar as apostilas para vocês começarem a trabalhar. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês e, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!